paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, louvado seja Deus. E eu quero agradecer a este Deus Todo-Poderoso por nos permitir mais uma vez estarmos juntos. Seja por meio do smartphone, Smart TV, tablet, notebook, não importa. O importante é que nós estamos juntos. Eu sou o pastor Tami Lima do canal Pentecostais Arminianos e quero te convidar a estar por alguns minutos comigo. Nós vamos discorrer aqui falando um pouco sobre uma boa teologia. E neste caso, especificamente sobre um comentário bíblico. Né? É o que eu digo sempre. O que acontece de melhor na teologia bíblica pentecostal arminiana passa primeiro por aqui. Queiram os invejosos ou não, é uma realidade, passa por aqui. Queridos, nessa feita, nós vamos falar sobre um dos mais belos comentários que surgiu no cenário nacional nos últimos tempos. Especificamente, há mais ou menos 30 dias surge no Brasil o comentário bíblico Carisma, editado por editora Carisma, do meu amigo Renato Cunha. Vamos falar um pouco desta obra e depois nós vamos falar um pouco sobre o autor para então entrarmos nesta obra, tá bom? Bom, eu não posso falar tudo, mas as pessoas que nos seguem aqui no canal Pentecostais Arminianos sabem que nós fomos os primeiros a fornecer, a dar a informação com segurança e precisão que estava para chegar no cenário nacional os comentários de Romanos, de Atos, de Apocalipse e de, enfim, de vários outros textos da Bíblia. Livros da Bíblia, perdão. Acontece que nós não poderíamos falar tudo, até porque existe uma confidencialidade e respeito, né? E a pedido também da editora. E nós acabamos não falando, mas dissemos que estava para acontecer. Inclusive, nas nossas mídias sociais, os primeiros a soltar a capa dos livros, fomos nós. Assim que saiu a rodagem dos livros na gráfica, também tivemos a oportunidade de estar divulgando para vocês. Enfim, o canal Pentecostais Arminianos teve sempre aí a dianteira, trazendo para o público teológico as informações da melhor teologia que circunda entre a gente. E não é diferente. Hoje eu posso assegurar para vocês que tem muita coisa nova chegando por aí. Mas tem muita coisa boa chegando por aí, tá? Mas eu não posso dizer tudo agora. Mas na medida que o tempo for passando, vocês vão recebendo as notas aí e vão acompanhando e prestigiando sempre o canal Pentecostais Arminianos. Por isso eu te digo que se você gosta, se você é uma pessoa que se identifica com o canal Pentecostais Arminianos, eu te peço que você deixe na descrição do vídeo a sua opinião e também compartilhe para que o vídeo possa tomar uma maior propulsão e certamente o reino de Deus será expandido e o Deus será glorificado. Né? E também o irmão Renato, lá da Carisma, vai ficar muito feliz com isso, é claro. Mas, queridos, vamos falar um pouco, então, sobre Grant Osborne, porque é ele que assina alguns comentários desta série. E antes de falar de Osborne, é importante você saber, ter conhecimento, tá? Que essa obra que você tem em mãos, ela é fruto da excelência de um trabalho de quase 10 anos. Para você ser um pouco mais audacioso aqui, talvez até mais de 10 anos. Por quê? Porque, veja só, não é só a editora Carisma. Muita gente fala assim, pastor, você puxa saco da Carisma e tal. Não, não, não. Eu não sou puxa saco da Carisma, eu sou real com a Carisma. Para vocês não sabem, mas eu tenho vários arranca-rabos assim de quebrar pau e tal com o Renato, porque nós conversamos e nos interagimos de uma maneira que é difícil explicar, mas que no fim dá certo e o nome do Senhor é glorificado. Mas isso não me impede jamais de deixar de falar da Carisma, que para mim é o carro-chefe da ação pentecostal e de toda a relevância pentecostal que nós temos aí no Brasil. É uma editora que está comprometida com a seriedade, principalmente com o seu público. Né? E uma das coisas mais interessantes a comentar é o comprometimento que o diretor da Carisma tem com a própria Carisma. Tá?
Eu vou ressaltar comentar aqui algo que aconteceu. Eu estava no médico, alguém me ligou, que é seguidor do meu canal, pedindo uma informação e tudo mais sobre a demora que estava existindo na saída do livro da Carisma. E eu propriamente já acabei tranquilizando a pessoa, dizendo o que era e tal. E depois peguei o telefone, assim que saí do médico, liguei pro Renato. O Renato acabou conversando com a pessoa e tranquilizou e tornaram-se até amigos aí, e a pessoa viu a seriedade. Então o Renato é assim, não deixa para depois, ele pega, abraça, já cá 10, vai para cima e acaba realmente resolvendo o problema. E essa seriedade composta na diretoria da Carisma, ela acaba tomando outros rumos, né? Ela acaba exalando aos ares e isso chega em alguns pontos. Muitas vezes, quando nós soltamos uma palavra, nós não temos a dimensão aonde ela pode alcançar, até onde ela pode ir. E é bom que nós não tenhamos essa definição. Por quê? Porque senão nós nos tornamos muito senhores de si. Porém, quando nós fazemos para a glória de Deus, e é o caso da editora Carisma, isso toma uma proporção. E essa proporção chegou aonde você identifica no seu comentário aqui a Logos Bible. A Logos Bible é uma marca internacional que tem hoje os maiores e melhores exegetas mundiais utilizam a Logos Bible. Ela é uma sequência da Bible Work, que é talvez a maior, e a segunda maior é a Logos Bible, talvez até em pé de igualdade, não me arrisco dizer, porque isso eu não sei, mas posso garantir que ela tem uma proporção muito forte a nível mundial entre os principais exegetas. E é justamente esse fato que faz a diferença. Por quê? Porque a Logos Bible convida a editora Carisma para ser, no Brasil, a representante, né, da marca Logos Bible na impressão dos materiais físicos. E certamente isso é uma honraria muito grande para a editora Carisma, porque mostra não só confiabilidade, mas credibilidade em trazer ao público aquilo que é realmente veraz da obra. E para que os irmãos entendam um pouco a obra, né, quando ela chega a nível internacional, existem contratos, existem períodos de tradução, existem pessoas corretas para poder fazer essa tradução, e principalmente se for uma tradução de inteiro teor, isso denota muito tempo, muito esforço, um grupo de pessoas incalculáveis para vocês, mas que nos bastidores, na verdade, quem trabalha com isso sabe a dificuldade que é para que esta obra saia do virtual e chegue até o físico. Então, quando você recebe uma obra em mãos, questionar preço é o de menor sentido, porque por trás do valor que é empregado na obra existe toda uma tratativa, uma cadeia de pessoas envolvidas que você não tem ideia, tá? Então, assim, só neste comentário e essa exposição que eu estou trazendo vai valer para os demais, tá? Vale a pena você investir nos valores que foram colocados pela Carisma a nível de público, e para que você também tenha essa informação, a valoração de todo o material não é colocar, eu acho que eu vou colocar esse preço aqui, eu estava pensando, eu vou colocar. Não, existe todo um trabalho, toda uma pesquisa para poder se chegar a um valor. Nós estamos falando de um trabalho, né, especificamente da carta aos Romanos, que vai chegar aí a quase 600 páginas, né, capa dura, tá? E que você tem aí um papel, uma gramatura fantástica, um papel pólen, 75 gramas, muito bem distribuído. Você tem na encadernação um trabalho de primeira. Tudo isso são valores que agrega à obra o preço ao qual é justo chegar ao cenário nacional. Bom, eu já tinha esta obra, eu já tinha em inglês aqui, já era conhecedor, né? Mas nós somos brindados. Hoje, nem todo mundo tem a possibilidade de ter o material que eu já tinha há alguns anos,
mas hoje no cenário nacional, a pessoa que adquire essa obra, ela está com um material fantástico em suas mãos, tá? Então veja só, qual o primeiro cuidado na tradução, e Renato foi extremamente criterioso nisso. O primeiro cuidado da Carisma em toda a sua série, tá, é fazer uma tradução que esteja de encontro com aquilo que o autor escreveu originariamente e também estar de acordo com a leitura, com a cultura ao qual está sendo feita a tradução. Então, Renato teceu aqui uma primazia em cima da tradução. Você vai ter um comentário de todo ele, da primeira à última página, seja de apresentação, seja de exposição, ou seja de prefácio, não importa, todas as suas faixas do comentário, você vai encontrar uma linguagem muito clara, muito objetiva, que vai fazer com que você, leitor, aproveite e consiga sugar da obra aquilo que realmente o autor estava tentando dizer, tá bom? Então, esse é o primeiro passo, esse é o primeiro enquadramento que trago para vocês a nível da obra. Nós já temos aí 11 minutos falando sobre essa apresentação e vamos falar um pouco agora do autor, né? Desse fantástico escritor que é Grant Osborne. Falar de Grant Osborne é muito bacana. Talvez você já tenha ouvido falar por causa do seu principal livro, que é A Espiral Hermenêutica, editado por uma outra editora, que não é o caso aqui, porque nós estamos falando da Carisma, é até deselegante, mas a sua obra primaz aí, ao longo da sua jornada, é A Espiral Hermenêutica. Ela surge no cenário nacional em 1908, 1909, se eu não tenho bem certeza, e ela é a base praticamente para muitas outras hermenêuticas que vai chegar aqui. Tamanha a envergadura de Osborne, declarando todo o seu amor pelas escrituras e trazendo as regras estruturais de leitura e aplicação em cima da hermenêutica bem fundada, bem sólida, bem aprofundada, e que faz com que todas as obras de Osborne sigam esse padrão que ele trouxe, né, de conhecimento de como ler, como aplicar, como questionar textos bíblicos. Então ele faz isso com maestria e é isso que dá maior credibilidade aos escritos de Osborne. Bom, vamos falar um pouquinho então aqui desse fantástico... Deixa eu pegar aqui a minha caneca, deixar aqui para a gente ver. Nós tivemos uma perda muito grande em 2018, quando Osborne falece. Ele nasce, ele é nova-iorquino, ele nasce nos Estados Unidos em julho de 1942, e durante todo esse período, Osborne ele é dedicado aos estudos e compreensão das Sagradas Escrituras. Ele é PhD em Teologia do Novo Testamento, formado pela renomada, e vale a pena dizer isso, né? Universidade de Aberdeen, na Escócia. Depois, desde 1977, né? Ele foi professor na Trinity Evangelical Divinity School, em Deerfield, em Illinois, também Estados Unidos. Foi membro, né, durante muito tempo, da Sociedade Biblical de Lecture, né, nos Estados Unidos. Fez diversas pesquisas na Universidade de Cambridge, lá na Inglaterra, e depois na Universidade de Malmesbury, na Alemanha, né? Essas duas universidades vão ser de fundamental importância nos estudos de Osborne ao longo da sua vida acadêmica. Osborne ele tem muitos comentários. Os seus livros basicamente são comentários do Novo Testamento, né? Mas 3 livros se destacam. Um é o Espiral Hermenêutica e o outro são as 3 perguntas cruciais da Bíblia. Esses 2 livros especificamente vão dar a base para todos os comentários de Osborne. Então isso é bem interessante. Agora, fora tudo isso, essa composição da formação de Osborne, ele tinha algo que era muito interessante. Na verdade, não um, mas 2 pontos muito interessantes. O primeiro
o seu amor pelas Escrituras e trazendo esse amor traduzido dentro de uma visão pastoral. Você vai ver Osborne ao longo dos seus comentários, das suas exposições, sempre muito preocupado. Você consegue sentir isso na pele, do seu cuidado pastoral para com o seu público. Né? E isso não só de alunos, mas ele tinha certeza que, de uma forma que talvez ele mesmo não soubesse explicar, mas as suas obras tomariam uma conotação mundial muito grande. Então, esse cuidado de Osborne, e ele, especificamente nesse comentário da editora Carisma, traduzido, possibilitado pela Logos Bible e que chega ao Brasil, é um comentário que ele foge da linha exegética específica, mas ele entra mais para a linha pastoral. É uma linha muito mais devocional misturada com a parte pastoral. Isso é muito bom. Por quê? Porque ele não vai preocupar em trazer notas, por exemplo, de exposições de comentários que ele faz. Ele faz o comentário baseado na sua estrutura, no seu conhecimento e principalmente na área devocional, pastoral, tão importante hoje no cenário nacional e que muitas das vezes nós acabamos nos esquecendo. Um outro detalhe. Certa feita, acho bem interessante, eu estava pesquisando sobre Osborne e ele está numa reunião anual que acontece nos Estados Unidos, na ETS, e lá o que acontece? Ele sempre teve isso diante dos seus alunos, a possibilidade de rever os seus escritos, rever os seus posicionamentos. Acho que isso é de uma humildade só para os grandes homens. Bom, em certa ocasião, ele está nessa reunião e algo inesperado, inusitado acontece. Ele está com a sua senhora ao fundo da sala, assistindo a reunião como qualquer outro membro. E um dos membros daquela reunião, aliás, vale destacar que ele era muito mais novo do que o período que Osborne já ensinava na universidade. Você imagina só. Ele se levanta e começa a expor que determinado ponto dos escritos, inclusive de Osborne, deveriam ser revistos, enfim e tal. E, inesperadamente, com todos os alunos aficionados e preocupados com alguém que se levanta para falar do professor ali, e Osborne levanta a mão de uma maneira muito humilde e diz: eu concordo com o que ele disse, eu concordo com o que ele falou e vou rever o meu ponto sobre este assunto. O nome desse aluno é Andy Nazelli. E no seu blog, Andy Nazelli, ele relata essa história muito bacana e eu achei muito interessante trazer aqui, porque retrata não só a questão de um grande homem de Deus, mas principalmente de uma pessoa que tem humildade em reconhecer que estamos passivos a sempre ter uma mudança. E ele, baseado nisso, ele deixa uma frase que eu tomo particularmente para mim e que tenho certeza que nesse momento você que assiste o meu vídeo e também é um escritor, deva ter para si. E a frase de Osborne diz o seguinte: quando você escreve, precisa estar disposto a estar errado. Isso é fantástico, né? Quando você escreve, precisa estar disposto a estar errado. Isso mostra a grandiosidade de Grant Osborne, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho, vamos tomar uma pausa e vamos falar aqui sobre a obra. Claro, não vai dar para a gente falar sobre toda a obra, né? Mas eu vou trazer para vocês 2 pontos aqui fantásticos que mostra realmente a grandiosidade do material que você tem em mãos, tá bom? Então, mais um minuto que você vai conhecer um pouco mais dessa grandiosa obra, tá bom? Vamos dar sequência então, queridos, aqui, à exposição da obra aos Romanos. Bom, para a gente começar aqui, eu quero trazer uma nota importante. Eu vejo na internet algumas pessoas que pegam um livro e começam a filmar a página do livro, trazendo para lá e para cá. E muitos me questionam, mas pastor, por que você não faz isso? Porque já que deve ser feito, tem que ser feito com excelência. E está chegando um material agora, e certamente esse material que vai estar me chegando, vou poder fazer isso de uma forma melhor. Por enquanto,
você vai receber depois no vídeo, você vai ter a oportunidade de ver no final da exposição do vídeo, uma filmagem, tá, das páginas do sumário para você ter uma base melhor, tá bom? Bom, vamos então mostrar. Sobre o sumário, o autor gasta 10 páginas. Carisma faz uma diagramação, uma composição fantástica aqui, trazendo 10 páginas somente do sumário, para você bem se sintonizar sobre o que você precisa ler e acompanhar durante todo o comentário. Depois ele vem com várias notas, sem contar um esboço que ele já prepara também, antes de começar a parte da apresentação do livro, para que você também tenha subsídio para saber tudo que vai acontecendo. Bom, vamos agora quando ele começa a fazer a apresentação. Já me deixou fantástico, fantástico. Por quê? Porque ele traz algo bem importante. Primeiro, ele vai trazer a doutrina de Deus. E dentro da doutrina de Deus, ele começa com a expressão teontologia. Eu, inclusive, gravei um vídeo que está no canal há pouco, em que você pode procurar lá e assistir o que é teologia, tá muito bacana isso. E eu trago uma exposição daquilo que se pode conhecer, estudar, aprender de Deus. Não é teologia, essa é a parte da teologia sistemática, o desenvolvimento sistematizado das escrituras em blocos. Porém, para se falar de Deus, nós vamos usar a expressão teontologia, que vai surgir com Schaeffer. E isso é muito bacana, tá? Eu trago lá toda a exposição, toda a nomenclatura no hebraico e no grego, para você ver as divisões e entender o que significa teontologia. Isso é bacana. E ele começa, então, trazendo a doutrina de Deus, entre aspas, teontologia, depois a doutrina de Cristo, entre aspas, cristologia. Depois ele entra a doutrina do Espírito Santo, entre aspas, pneumatologia. Você vai observar aqui um detalhe, tá? Que eu vou ressaltar aqui, porque isso faz a diferença, é que se você olhar tanto na doutrina de Deus quanto de Cristo, você vai ver que logo em frente já aparece o parênteses trazendo a doutrina teológica, e isso coloca até para o mais leigo a informação do que significa aquela doutrina que ele está lendo. Mas quando chega no Espírito Santo, esse quadradinho entre parênteses está embaixo. Mas, pastor, ele está errado. Não, ele não está errado. É que existe uma regra de diagramação que procura colocar, até para o bom desenvolvimento da obra, em todo o seu decorrer, uma margem central. E quando essas palavras vai passar dessa margem central, ela joga para a parte de baixo para ficar harmoniosamente distribuída para a leitura. Então, eu achei que é muito importante trazer esse detalhe para você, que é acompanhante do nosso canal Pentecostais Arminianos, para que você se sinta localizado e bem informado, tá bom? Bom, depois eu peguei algumas passagens, né? E tem uma que é fantástica, que é o capítulo 9 de Romanos, é super difícil, né, quando falamos capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, porque existe uma doutrina que entende esta a ação um pouco diferente de nós, né? Pentecostais e arminianos, diga-se de passagem, né? Não querendo dizer nada com isso, mas pentecostais e arminianos entendemos e vemos essa passagem de uma forma totalmente diferente. E lá, no capítulo 9, do versículo 6 ao 29, tem a história de Jacó e Esaú, em que Deus escolhe um em detrimento de outro. E o que o Osborne faz aqui é trazer uma exposição inenarrável, inquestionável sobre a passagem. Para vocês terem uma base, eu até fiz algumas anotações aqui, e uma das anotações que eu faço é que a escolha de Isaac em vez de Ismael, eu coloco aqui, são símbolos para explicar a diferença entre o Israel étnico e o Israel espiritual. Ou seja, porque é difícil para, até em alguns escritos calvinistas, né, reformados, melhor dizendo, eles até trazem esse posicionamento do Israel étnico, do Israel espiritual. Mas Osborne, ele dá um banho aqui, por quê? Porque ele vai citar o capítulo 12 e o capítulo 15 do Gênesis para questionar o porquê que Deus escolhe um e não o outro, e as pessoas da outra linha reformada diz que ali ele escolheu pessoas e não nações.
Mas só que Osborne usa uma argumentação praticamente irrefutável. Ele usa o capítulo 12 e o capítulo 15 do Gênesis, quando ele diz assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Osborne, ele destaca isso dizendo o seguinte, ele não vai falar, em tu serão benditas todas as famílias judaicas da terra, mas todas as famílias da terra. Ou seja, é uma expansão que vai para todas as pessoas e não para algumas pessoas, né? E isso é fantástico. Outra coisa que Osborne usa de uma forma muito clara, olha, tá, eu vou até mostrar, não sei se você vai conseguir ver, tá anotado aqui ao lado as anotações que fiz, aqui, opa, aqui, tá vendo? Aonde ele diz o seguinte, o conceito aqui não são mães diferentes, né? São as mães diferentes. Ismael, Agar, linha carnal, Isaac, Sara, espiritual. Mas é o mesmo pai, é um símbolo de Deus. Ou seja, Deus é quem escolhe, é Deus quem estabelece e é Deus quem dá a oportunidade de sair da carnalidade para a espiritualidade. Eu, particularmente, de todos os livros, eu já tinha isso aqui, mas a forma como foi traduzido aqui foi de excelência pela Carisma. Então, parabéns mais uma vez, nota 10 para a editora Carisma. E você que vai adquirir, eu tenho certeza, este material, vai ver que um dos cuidados de Osborne aqui, além de ser pastoral, como eu já disse, ele é devocional. Então você vai ler de uma maneira que dá para você compreender, isso vai te levar para as Escrituras. Mesmo que você não esteja lendo as Escrituras, você vai ler o livro e ela vai te remeter para a Bíblia, para você comparar e compare para ver tudo aquilo que é apresentado por Osborne, se realmente vale a pena ou não. Um outro detalhe também, muito interessante na passagem, e aí eu destaco algo significativo, né, é quando ele faz com que a primogenitura da raça não seja o carro-chefe para herdar a salvação. Nem todo judeu é aquele que é nascido em Israel. Né? Ele fala dos filhos da promessa, ele fala da imputação da justiça de Deus, e isso é fantástico. E aí eu pulo do capítulo 9 para o capítulo 11, o capítulo 10, que é uma das áreas que eu mais estudo e que eu mais defendo, que é aonde eu bato na linha reformada, que é sobre Romanos 10:4, né? Cristo sendo o fim da lei. O que Osborne discorre aqui é simplesmente inigualável. Ele bate com tudo aquilo que eu realmente queria dizer, que eu pensava em dizer, que talvez não tivesse arrumado as palavras corretas para expor. Ele diz nessa passagem que Cristo ele é o fim da lei, não como termo, mas como complemento maior e também uma necessidade dele ser esse complemento, porque ele veio para ser o Redentor. Ele cumpre para ser o Redentor. Inclusive eu trago um estudo sobre isso também num blog que eu assino, que são Mundo Pentecostal, e lá eu falo sobre isso. Eu mostro que Cristo ele não é, mas não está hoje na eternidade, como ele saiu de lá quando ele veio encarnar-se para salvar-nos. Hoje ele tem as marcas da redenção, do perdão, nas suas mãos, nos seus pés, na sua lateral. Isso tudo tem um sentido. E Osborne ele traz exatamente isso dentro do seu comentário. E ele mostra que a salvação é pela fé e não pelas obras. Ele mostra que enquanto eu tenho fé em Cristo, eu complemento todas as leis, porque Cristo assim o fez. Enfim, para finalizar, um beijinho na obra, parabenizar mais uma vez editora Carisma, na pessoa do irmão Renato Cunha, por trazer para o cenário nacional uma obra tão valorosa quanto essa, tá bom? Queridos, se você gostou, como eu já disse,
deixa na descrição do vídeo a sua opinião, aquilo que você achou, dá dicas de como nós devemos fazer para fazer melhor e certamente vai ser citado o seu nome também, tá bom? Também o link de aquisição desse material, diretamente com a Editora Carisma ou em todos os outros revendedores, o que você preferir. E nós, aqui do canal Pentecostais Arminianos, temos a Livraria Difusão. Se você quiser nos prestigiar, por favor, faça contato comigo e nós vamos conseguir para você, tá bom? Se você gostou, deixa aí na descrição, porque é aquilo que eu sempre digo. O que acontece de melhor na teologia bíblica pentecostal arminiana passa primeiro por aqui. Deus abençoe a todos nós e a Editora Carisma.